Hoje, Senhor, resplende mais um dia, que deveres e júbilos condensa, nova esperança luminosa e imensa, renascendo da noite espessa e fria. Dai-nos trabalho por excelso guia, ensina-nos a servir sem recompensa, e a fazer do amargor de cada ofensa uma prece de amor e de alegria. Que eu te veja na dor com que me elevas, como um flamejante sol rompendo as trevas, ante a beleza do celeste abrigo, e que eu possa seguir na caravana dos que procuram na bondade humana a glória oculta de viver contigo. Boa noite a todos, saudações fraternas. O meu nome é Valdemir Pinto e eu estou aqui mais uma vez a convite do SEVA, Centro Espírita de Vila de Abrantes, para compartilhar um pouco dos pensamentos, ideias e sentimentos que podemos desenvolver em contato com o Evangelho, esse Evangelho iluminado que tem trazido para as nossas vidas toda a consolação, toda a esperança, certezas necessárias ao nosso bem-estar e ao nosso equilíbrio. Temos como objetivo hoje falarmos um pouco de uma virtude, de um valor, de um sentimento que é indispensável a todos nós que carreamos neste mundo, ombreando com dificuldades, enfrentando os desafios, os problemas da vida e, de qualquer forma, precisamos sempre da manutenção de nosso equilíbrio, de nossa paz, de nossa harmonia interior. Falo eu da paciência. A paciência, que é essa estabilidade do coração diante dos desafios, dos problemas, das dores, dos enfrentamentos humanos. E para falar da paciência, vamos recordar as palavras de Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27, é um momento especial do Evangelho. Um momento em que o Cristo, depois de ter vivenciado, ensinado, passado toda a sua experiência para os seus discípulos, depois da crucificação, reunido com os discípulos, antes da sua ascensão, traça um discurso de despedida. Em uma das falas de Jesus, ele vai afirmar: eu vou, mas eu deixo a minha paz. Vou-lhe deixo a minha paz. Não vou lá dar como o mundo a dá, mas a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. E para que possamos interpretar e entender o que Jesus está querendo nos ensinar, precisamos entender que a paz de Jesus não é a ausência de problemas, não é a ausência de dores. A paz a qual Jesus se refere não é a ausência das dificuldades, das provações. Não é a ausência da expiação, mormente necessária ao progresso, desenvolvimento e resgate de todos nós que estamos nesse mundo inferior. A paz a que Jesus se refere é a condição de equilíbrio espiritual que independe da condição exterior. Independe dos fatos, das ocorrências, dos problemas. Quando nós temos e carregamos o Evangelho dentro de nós, carregamos uma força, uma luz, capaz de iluminar as trevas da ignorância, as trevas da insensatez, e nos fortalecemos com a certeza, que é a nossa fé, de que existe sim uma vida futura. Existe algo que nos espera no futuro e que todo labor presente, todo trabalho presente nos garantirá uma condição futura melhor, mais estável, mais feliz.
A nossa felicidade, portanto, depende da maneira pela qual suportamos todas as agruras do presente, todas as agruras da vida. E essa paz de Jesus é a força viva do Evangelho nas experiências do cotidiano. O Evangelho é prática do dia a dia. Não é conhecimento que nos intelectualiza, não. É força que nos regenera. E precisamos compreender e vivenciar as experiências do Evangelho como aquele que se alimenta, aquele que respira, aquele que anda. A prática do Evangelho precisa ser, de qualquer forma, de alguma forma em nossas vidas, um processo natural do nosso desenvolvimento. Nós ainda não atingimos um estágio evolutivo capaz de nos garantir naturalidade nas ações do bem. O bem é produzido por nós pelo nosso esforço, por um empenho, uma dedicação, a vigilância e um cuidado para não se deixar cair em tentação. Estamos aqui neste mundo de provas e expiações, lutando contra as nossas más inclinações, nos esforçando para que as nossas imperfeições não inviabilizem o nosso desenvolvimento. E temos ainda, além disso, o desafio da prática do bem. Para isso, precisamos ter um envolvimento assertivo com essa proposta de regeneração que é o Evangelho. E as condições de estabilidade ou instabilidade emocional, psicológica, que é a paciência, nos coloca numa condição favorável ou desfavorável para essas realizações. No dia a dia, na vida, vamos encontrar grandes dificuldades de manter a nossa paz. Grandes dificuldades. Ali o trânsito, tão agitado, tão complicado, no qual precisamos nos adequar com paciência, com tolerância, respeitando os limites que nos são impostos pelas próprias condições do clima, da via, do outro. Há uma proposta de uma direção defensiva. O que é isso? Nós vamos pegar o nosso veículo, dirigir, preocupado com a maneira pela qual o outro também tem a sua dirigibilidade, como o outro também conduz o seu veículo. Então nós guardamos distância, nos aproximamos com cuidado, enfim, temos as preocupações com o entorno de nós, para que não tenha e não tragamos nenhuma dificuldade, nem para nós, nem para o outro. É a direção defensiva. Assim como temos a direção defensiva no trânsito, precisamos também ter determinados cuidados com o trânsito de relações interpessoais, com as outras pessoas. Então, muitas vezes, precisamos guardar também, nas relações com o outro, uma certa distância, certos cuidados naquilo que vamos falar, naquilo que vamos conversar, na maneira como vamos abordá-la, na maneira como vamos nos comunicar. Tudo isso é muito importante para que possamos estabelecer sempre uma relação de equilíbrio e de harmonia, respeitando a elevação e a evolução do outro, a sua condição de espírito encarnado em provas e expiações, assim como nós, as suas limitações de entendimento, de compreensão, de vivência evangélica, inclusive. Então, nós estamos vivendo neste mundo e precisamos estabelecer relações com os outros, compreendendo que essas relações, ela necessariamente exige uma capacidade nossa de flexibilidade emocional, de indulgência, de tolerância, de entendimento, de amor, de sentimento para com os outros. Então, a nossa relação com o outro exige que tenhamos a capacidade de conviver com as diferenças. E é necessário compreender isso. A paciência deve nos colocar em uma condição favorável de compreensão de todas essas coisas. Toda a posição ou toda a condição de irritabilidade a qual nós estamos suscetíveis pelas ocorrências do dia a dia dificulta essa relação. E muitas vezes
tomados pela paixão, pelo orgulho, pelo egoísmo, enfim, pela vaidade, todas as imperfeições com as quais nós temos que lidar, temos e encontramos dificuldades de estabelecer esse equilíbrio, essa harmonia, essa ação sensata na prática das relações interpessoais. Paciência, meus irmãos. Essa é a palavra de ordem para aquele que deseja regenerar-se. Paciência. Paciência para com o outro. Paciência para consigo mesmo, porque nós não somos perfeitos. Estamos suscetíveis a quedas, a erros e precisamos ter a paciência e o entendimento que em muitas circunstâncias teremos que recomeçar. Falhamos, mas podemos acertar no dia que vem. Então temos que ter essa condição de entendimento, de compreensão verdadeira das coisas. Tudo é lição, tudo é aprendizado para o progresso espiritual. O mundo em que nós nos encontramos nos propõe condições e situações em que nós somos exigidos a tomar decisões, a fazer escolhas, a ir de encontro a outras dificuldades, mas independente do que possa acontecer, das situações inesperadas que muitas vezes trazem para as nossas vidas as surpresas infelizes, nós precisamos estabelecer sempre com os problemas um olhar, uma compreensão, uma postura daquele que olha o problema de cima, que não se permite envolver-se no problema do qual se experimenta de forma enérgica. Não estamos emergidos no problema. Precisamos olhar o problema de um ponto de vista do qual nos favoreça as resoluções. E a irritabilidade, o nervosismo, a neurastenia, a crítica quanto mais, enfim, todo o desequilíbrio que pode surgir diante das adversidades não nos favorece na solução de problema nenhum. Então, vamos perceber que estabelecer-se com calma a manutenção da nossa paz, da nossa calma nas situações difíceis é o primeiro passo para realizar melhores escolhas. No Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho no qual sempre nos apoiamos em nossos estudos, em nossas reflexões, vamos encontrar no capítulo 9 do Evangelho uma bem-aventurança de Jesus. Jesus narra as bem-aventuranças. E nessa narrativa das bem-aventuranças ele vai nos informar: bem-aventurados os brandos e pacíficos. Os brandos, porque herdarão a terra. Os pacíficos, porque serão conhecidos como filhos de Deus. E nesse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos perceber a maneira pela qual Jesus enxerga as situações de injúrias e de violência que são produzidas no mundo. E ele vai dizer assim: aprendeste o que foi dito aos antigos, não matareis. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Todo aquele que disser a seu irmão raca, e raca era uma expressão descortês que se dizia às outras pessoas na época de Jesus, né? Os hebreus da época, se cuspia, jogava o cuspe para o lado, dizia raca, que significava pessoa que não vale nada. Era um menosprezo pelo outro ser humano. Então todo aquele que diz a seu irmão raca merecerá ser condenado ao fogo do inferno. E o que Jesus está querendo nos ensinar é que toda expressão descortês nasce de um coração encolerizado. Toda expressão descortês, a falta de generosidade, de compreensão, de trato fino com as relações com os outros, é o resultado de um orgulho, de um egoísmo que a criatura traz dentro de si. Então não é só o ato exterior, né, que se tinha na época antiga de matar, de fazer o mal, aquele que se encolerizasse, que sentisse em seu coração algo instável, que é a cólera, que é a raiva, que essa instabilidade
já estaria indo de encontro à lei de Deus. E por isso mereceria ser condenado pelo julgamento. À medida que o tempo passa, que os espíritos se aprimoram, à medida que eles se desenvolvem, eles passam a compreender, eles passam a enxergar uma realidade mais refinada em relação ao que se tem de conhecimento do mundo espiritual. Então a maturidade do senso moral, ela se desenvolve com o tempo, com as experiências e com as dores. A dor é uma divina professora. A dor nos sinaliza muitas vezes que estamos no caminho errado. A dor nos ajuda a perceber as nossas fragilidades. A dor nos informa constantemente que somos muito mais dependentes de Deus do que pensamos. A dor nos faz pensar no outro, porque muitas vezes distraídos pelas coisas do mundo, atraídos pelas vivências materiais, esquecemos que o nosso principal objetivo é cuidar um dos outros aqui. E quando percebemos a dor em outras pessoas e temos a empatia, nos colocamos no lugar do outro, nós percebemos que aquela dor também poderia ser nossa. E a dor nos ensina neste momento a ser solidário. E quando no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, a qual nos referimos, o nosso ínclito codificador da doutrina espírita coloca o item a paciência, um espírito amigo, vem nas instruções dos espíritos nesse capítulo falar da paciência. E a primeira preocupação desse espírito é nos situar a respeito da dor, nos dizendo assim: a dor é uma bênção, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Quanto mais sofredes, mais bem dizeis. E quando nós lemos essa passagem no Evangelho, quando nós estudamos esse item do nosso capítulo 9, ela sempre nos traz reflexões muito importantes e nos ajuda a situar-nos quanto à nossa condição aqui na Terra, de seres sofredores, daqueles que ainda precisam da experiência da dor. Mas a experiência da dor, ela precisa ser vivida, ela precisa ser experienciada com sabedoria. Não basta sofrer, é necessário sofrer bem. E a paciência é a maneira adequada com a qual todos nós precisamos dar com o sofrimento. Então ele diz: o Deus que nos marcou pela dor nesse mundo nos prepara a glória no céu. Porque há um futuro para todos nós que sofremos. Não sofremos por simplesmente sofrer. Sofremos porque temos compromissos com o sofrimento, com os erros do passado, com assertivas e necessidade de provas para nos fortalecer para o futuro. E é por isso que nós vivemos essas experiências, as perdas de seres amados, decepções, enfim, vamos encontrar consolação na fé na vida futura e na confiança da justiça de Deus. Mas como encontrar fé na vida futura, ter fé na vida futura, como encontrar e ter confiança na justiça de Deus, se por dentro não temos a condição emocional necessária para aceitar essa realidade? A paciência é a condição de equilíbrio e estabilidade que nos proporciona, é a ferramenta que nos dá a condição de exemplificar e vivenciar a fé. Ter fé na vida futura e confiança na justiça de Deus são imprescindíveis para os enfrentamentos da vida. Como eu disse, o mundo em que nós vivemos é um mundo de provas e expiações. Ai daquele que imagina estar no mundo de delícias, que imagina estar aqui encarnado para viver experiências sensoriais prazerosas, de muita satisfação e alegria. Toda a situação material, toda a condição material é impermanente. Tudo é passageiro quando se trata de matéria do mundo material.
O que temos hoje podemos não ter amanhã. Quando falamos da situação material, se temos saúde hoje, podemos não ter amanhã. Se temos riqueza hoje, podemos não ter amanhã. Se temos alegria hoje, material, podemos não ter amanhã. Mas o que o Evangelho nos propõe não é a instabilidade que a matéria tem, não. É o inverso disso. São conquistas eternas, conquista que o Espírito carregará pela imortalidade, pela posteridade, pela eternidade. Então, daqui para frente sempre terei. Se eu conquistar essa virtude, sempre a terei comigo. E ela sempre será parte de mim. Esse é o objetivo do Evangelho. E isso é regeneração. Regeneração é transformação íntima, conquista do espírito imortal. Isso é regeneração. E a paciência, virtude maravilhosa, tão admirável nas pessoas, né? Nós admiramos tanto e reconhecemos muitas vezes com admiração as pessoas que conseguem, em situações conflituosas, manter o seu padrão. O seu padrão equilibrado, de sensatez, de brandura, de bondade, de generosidade, porque estão pacificados. Serão, como diz Jesus, conhecidos como filhos de Deus. Filhos de Deus, porque trazem nas suas características emocionais, espirituais, traços da divindade, porque Deus é paciente. Se tem uma virtude que podemos atribuir à divindade, é esta: ele sabe esperar. E espera pacientemente por cada um de nós, por cada filho. No Evangelho nós vamos encontrar uma passagem, que é do filho pródigo, a parábola do filho pródigo, que é uma parábola muito interessante, que conta a história de um filho que recebe a herança do pai, sai, gasta tudo, vai entrar em uma situação de miséria, precariedade extrema e diante de todo o seu sofrimento, passando por todo aquele sofrimento, ele vai lembrar de Deus, ele vai lembrar do pai, porque o pai da parábola é Deus. E lembrando do pai, da casa do pai, ele pensa: olha, os servos do meu pai é bem tratado, recebe, tem de tudo, tem do melhor, se alimenta, não está como eu estou aqui. Então eu vou voltar para a casa de meu pai e vou pedir para ser o seu servo. Então ele volta, mas ele não é recebido como um servo, ele é recebido como um filho. E o mais interessante dessa parábola é que o pai está esperando. O pai está esperando o retorno do filho. E quando ele vê de longe o filho, e nós, quando lemos as parábolas do Evangelho, que são histórias que Jesus contava com uma sabedoria incrível, quando nós lemos a parábola, parece que nós estamos enxergando toda a cena se desenhando, não é? Em nossa cabeça, de um pai amoroso, esperando o retorno de um filho que ele sabia que sairia de sua casa e iria sofrer. E o sofrimento iria trazer ele de volta. O pai da parábola, Deus, sabe que o sofrimento, a dor, vai trazer os seus filhos de volta para casa. E isso está acontecendo. Isso está acontecendo comigo. Isso está acontecendo com você. Deus espera o nosso retorno, a nossa boa conduta, a nossa boa ação. Deus espera que amemos uns aos outros. Deus espera o respeito mútuo. Deus espera o perdão das ofensas. Deus espera nosso ato de misericórdia e de bondade. Está pacientemente esperando que pratiquemos a verdadeira caridade, não só a caridade material, mas a caridade moral. E a paciência não deixa de ser também uma caridade. Não deixa de ser uma caridade. Ter paciência com aqueles que Deus colocou em nossos caminhos para serem instrumentos de prova, colocar a nossa paciência à prova. E isso é caridade. Então Deus espera por cada um de nós. Estamos nesse mundo, sendo convidados
convidados o tempo todo pelas ocorrências, situações, à manutenção de virtudes e qualidades que já conquistamos e a ampliação dessas virtudes pelas experiências difíceis que nós vivemos. Por isso a dor é uma benção. A dor é uma benção, porque, infelizmente, podemos dizer assim, só com a dor, só vivenciando uma experiência de dor, muitas vezes a criatura humana, o ser, se lembra de Deus, se lembra que tem um Pai, lembra das suas necessidades de espírito, porque ninguém pode prescindir do amor. Ninguém pode prescindir das virtudes, das qualidades para ser feliz. Ninguém imagine que vai ser feliz com conquistas exteriores. Não vai. A felicidade é uma conquista exterior que está à nossa disposição todos os dias. Todos os dias. A cada dia, todos os dias, é um dia de conquista da nossa felicidade. E como se catássemos migalhas e juntássemos para nos alimentar. Assim é o nosso dia. Vamos buscando na relação com o outro, às vezes difícil, complicada, de nossa parte, da parte do outro, mas necessária. Necessária que haja uma flexibilidade, necessária que haja um enquadramento, uma plasticidade na relação para que um possa não ferir o outro, que possamos conviver de forma harmônica, de forma equilibrada. A paciência. Que virtude importante, imprescindível, e precisamos agradecer muito a Deus por essa oportunidade, pela oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui como seres espirituais, vivenciando essa experiência material. E durante nosso trânsito reencarnatório, temos todas as necessidades materiais, todas as necessidades, e buscamos suprir essas necessidades pelo instinto de conservação que nos é dado por Deus para sobreviver, viver da melhor forma possível aqui. Mas nunca devemos nos esquecer que o nosso principal objetivo aqui não é material. Apesar de termos necessidades materiais, nosso principal objetivo aqui, ele é moral. E é para o desenvolvimento moral que nos relacionamos com as pessoas, que nos relacionamos com Deus. Nos observamos e na autoobservação precisamos realizar a gestão de nossas virtudes, a gestão de nossos sentimentos, de nossas qualidades, com sabedoria. E o Evangelho é o roteiro iluminado para que a nossa sabedoria se faça presente nos momentos difíceis. Daí a necessidade da gente estar sempre em sintonia com Deus, vivenciando e experimentando as coisas do mundo, mas trazendo e levando sempre Deus no nosso coração. A certeza de que precisamos primeiro fazer a vontade de Deus e que depois conseguiremos realizar a nossa vontade, se ela estiver alinhada com essa vontade superior. Temos desejos e interesses, mas os nossos interesses não podem, não devem, em hipótese alguma, ferir os interesses de Deus, dificultar a vivência e as experiências do outro. E nós estamos aqui para isso, para ter as nossas experiências e contribuir para que o outro também tenha as suas experiências e que essas experiências lhe tragam benefícios necessários ao progresso, ao seu bem-estar, à sua felicidade. Então nós estamos aqui nesse mundo para trabalhar pela felicidade do outro. Pela nossa, mas pela felicidade do outro também. E a paciência, que nos induz à tolerância, à indulgência, caridade. A paciência nos coloca em condição de fazer reflexões mais justas sobre o que realmente é necessário para estabelecer boas relações. Porque quando nós estamos irritados, quando nós estamos aborrecidos, nervosos, temos grande dificuldade de realizar todas essas coisas. E a paciência nos garante um estado emocional positivo
psicológico positivo, para que a gente possa galgar e avançar dentro dos objetivos espirituais que nos é proposto. Temos que agradecer muito a Deus. Temos que agradecer muito a Jesus, porque o Evangelho é o roteiro que nos coloca na condição favorável a esse progresso. E aprendemos tanto, e precisamos com essas lições, com essas vivências, desenvolver. O conhecimento nos favorece a compreensão, mas é o sentimento, é a expressão do sentimento no dia a dia que nos favorece ao desenvolvimento, à maturidade real, ao desenvolvimento real da nossa condição espiritual. Então precisamos, com certeza, muito da paciência. E poderíamos ficar aqui falando da paciência, sobre todos os seus aspectos, sobre diversas condições em que ela vai nos favorecer, mas de alguma forma, de algum modo, nós já sabemos que precisamos. O que nós temos dificuldade de lançar mão isso mais vezes dentro do nosso cotidiano. E aí está o nosso desafio. O nosso desafio não está na compreensão da lei, do evangelho, daquilo que é necessário. Já não estamos mais nesse estágio. O nosso desafio agora é da vivência, daquilo que a gente compreende, de colocar em prática daquilo que a gente compreende. Porque nós precisamos produzir frutos, 30, 60, 100 por um. Conhecereis a árvore pelos seus frutos, por aquilo que ele pode produzir. Conhecereis os verdadeiros cristãos pelo aquilo que ele pode produzir dentro de si mesmo. E se o evangelho é uma árvore que já se enraizou dentro de nós, se é uma árvore que já tem raízes dentro de nós, que já cresceu, já tem folhas, flores, chegou a hora de frutificar. Está na hora de nós produzirmos os frutos sazonados do amor, os frutos do bem, os frutos do evangelho que se estabelece nas relações que temos com o nosso semelhante. Bem-haja Deus no mais alto dos céus, desejar em seu coração benefícios para nossas almas. Quando a dor bater em nossa porta, que tenhamos a certeza que essa divina professora vem até a nossa vida para nos reconduzir muitas vezes como filhos perdidos ao regaço de nosso Pai. Quando a dor vier à nossa porta, bater à nossa porta, vier à nossa vida, tenhamos a certeza que a dor é uma bênção que Deus está nos enviando, porque nos espera melhor para o futuro. Quando a dor bater na nossa porta, que possamos ter a paciência necessária para aprender as lições que essa dor está trazendo. É muito difícil, sabemos. Há problemas e dificuldades que nos parecem engolir. Parece que são maiores do que nós, mas eles não são. Deus é justo. E a justiça divina está na equidade, no equilíbrio com o qual distribui tarefas e experiências para cada um de nós. Há um ditado muito popular, diz que Deus não só dá o frio conforme o cobertor. Então, se aquele problema, aquela dificuldade, uma situação difícil chegou até nós, isso significa dizer que Deus confia em nós, confia em cada um de nós na resolução desse problema, dessa dor. Por isso, precisamos, diante das dificuldades, fazer a manutenção do nosso equilíbrio. Olhar para o nosso futuro, olhar para Deus, ter fé na vida futura, ter confiança na justiça de Deus e saber que toda dor passa. A dor passa pela nossa vida, ela não fica. Ela faz parte de uma experiência. E quantas dores, quantas experiências difíceis nós já vivenciamos e superamos? Se pudéssemos relacionar todas, quantas já fomos, já vivenciamos, quantas dificuldades já superamos? Muitas dificuldades já superamos. Já chegamos até esse ponto.
e vamos avançar mais. E esse avanço, esse processo, exigirá de cada um de nós um cuidado com as nossas emoções, um cuidado com os nossos pensamentos, um cuidado com as nossas ações, porque é só cuidando, como aquele motorista da direção defensiva, né? Que cuida de si, mas se preocupa com o outro que está do lado. É só vivenciando assim as experiências da vida que nós iremos conseguir avançar na direção de Deus. Eu gostaria de agradecer muito, muito a oportunidade. Falar, trazer para todos nós, porque a reflexão é feita em conjunto, para todos nós, esses pensamentos, essas ideias e estímulos para a vivência do Evangelho. É um grande privilégio, é um grande privilégio para mim, é um grande privilégio para todos nós. Então vamos agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos aqui juntos, pelas redes sociais, enfim, pelo YouTube, pelo Facebook, que são as redes que nos apoiam na divulgação da doutrina também. Uma das maiores caridades que podemos fazer para a doutrina espírita é a sua divulgação. Então agradecemos a Deus a oportunidade de divulgar, de falar um pouco do Jesus, um pouco do Evangelho e dessa virtude divina que é a paciência. Muito obrigado. Oremos. Fechemos os nossos olhos e elevemos nosso pensamento a Deus, agradecendo a Deus pelas nossas dores. Obrigado, Senhor, por ter me colocado neste mundo para vivenciar essas experiências. Ensina-me, Senhor, a vivenciá-las e a aprender com cada experiência difícil em minha vida. Que eu possa ter o equilíbrio, que eu possa ter toda a condição emocional, psicológica necessária para esse enfrentamento. Por vezes, Senhor, derramei lágrimas, reclamei, murmurei, mas agora, tomado de compreensão superior, agradeço-te a oportunidade que me dá de orar e de avançar em tua direção. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa divina vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos sempre, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis, Pai, cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Fiquem com Deus.